Olá, jovens. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre grafos bipartidos. A gente já falou sobre grafos bipartidos antes, a gente só não deu o nome. Vamos lá. Um grafo é chamado de bipartido se é possível particionar o conjunto de vértices em duas partes. Isso sempre é possível, claro, desde que você tenha pelo menos dois vértices, se você quiser e a gente de fato vai sempre querer partes com pelo menos um vértice, ainda que não seja necessário. Mas o que caracteriza um grafo ser chamado de bipartido é que todas as arestas conectam vértices de uma parte a vértices na outra parte. Então eu vou olhar para o meu grafo, colocar vértice de um lado, vértice do outro. Aqui dentro de cada uma delas não tem arestas, só tem arestas cruzando. Então, exemplos, e aqui eu estou colocando são grafos diferentes aqui, dá 4 grafos. O primeiro, ele já está desenhado de modo a evidenciar a bipartição. Eu já tenho 3 vértices de um lado, 3 vértices do outro, e todas as arestas vão da esquerda para a direita. Tá? Ou da direita para a esquerda, tanto faz. Conectam vértice numa parte a vértice na outra parte. Não tem arestas aqui dentro. Isso aqui não acontece. Esse aqui também é um grafo bipartido, ainda que o desenho não esteja sugerindo isso. Porque se você quiser imaginar, isso aqui são os vértices numa parte, isso aqui são os vértices na outra parte, eu tenho arestas dentro das partes. Mas as partes não precisam ser essas. O que você precisa é encontrar alguma maneira de particionar os vértices, de modo que em uma parte eu não tenha arestas e na outra parte eu não tenho arestas. E aqui eu vou fazer essa bipartição utilizando cores. Eu tenho os vértices roxo, e eu tenho os vértices verde. Eu não tenho arestas conectando esses 3 vértices entre si, e eu não tenho arestas conectando os outros 3 vértices entre si. Isso aqui é um grafo bipartido. Tá? Eu posso redesenhá-lo se eu quiser. Eu poderia simplesmente colocar os 3 vértices roxos aqui, os 3 vértices verde aqui, e colocar essas. Eu vou colocar nome aqui agora: A, B, C, D, E, F. Aí aqui seria o A, o C e o E. Aqui seria o B, o D e o F. E aí eu vou colocar a aresta de A para B, a aresta de B para C, a aresta de C para D, a aresta entre D e E e F, A e F. O grafo está redesenhado, apresentado com outro desenho, onde aqui está evidenciada a bipartição. Tá? Então, para um grafo bipartido, eu tenho que ser capaz de fazer isso. Capaz de encontrar duas partes. Essas partes, apesar desses 2 exemplos, não precisam ter o mesmo tamanho. E tampouco o grafo precisa ser conexo para eu falar em grafos bipartidos. Então, esse daqui é um exemplo de um grafo desconexo que é bipartido. E eu vou novamente utilizar cores para representar essas duas partes. Eu tenho a parte azul e eu tenho a parte vermelha. Eu não tenho arestas entre 2 vértices vermelhos, eu não tenho arestas entre 2 vértices azuis. Por último, um exemplo de um grafo que é bipartido, aí eu tenho uma árvore, e eu tentei desenhar ela da maneira mais aleatória possível, porque o que eu quero que vocês tentem fazer é mostrar por indução que toda árvore é um grafo bipartido. Lembra, demonstração por indução em teoria dos grafos, você começa com um grafo qualquer, acha uma maneira de ir para um grafo menor que satisfaz as hipóteses. Em nossas hipóteses aqui, o grafo é uma árvore. Então, olho para uma árvore, vou para um grafo menor que ainda seja uma árvore, que tem algo a ver com o anterior, da maneira como a gente fez antes e que vai funcionar aqui também. Pega uma folha, remove ela, aplica indução. Então, se o grafo resultante desse processo de desmonte ainda for, satisfazer a hipótese que é ser uma árvore, você aplica indução, ou seja, ele é bipartido. Aí agora você coloca o vértice de volta e você demonstra que o grafo permanece sendo bipartido. Então, tente organizar essas ideias, tente justificar cada passo, tente escrever essa demonstração. Esse grafo é um grafo bipartido e você pode
a maneira como você pode encontrar essa bipartição é a maneira gulosa, vai funcionar muito bem. De maneira gulosa, escolha um vértice qualquer, vou fazer aqui azul e vermelho de novo, escolha um vértice qualquer para estar no azul, né? Por exemplo, esse. Bem, eu sei que eu não posso ter arestas de azul para azul, então todos os vizinhos dele precisam ser vermelhos. E agora eu continuo. Todos os vizinhos precisam ser azuis. Todos os vizinhos precisam ser vermelho. Todos os vizinhos precisam ser azuis. Todos os vizinhos precisam ser vermelho. Eu encontrei a minha bipartição de uma árvore. Note que essa ideia algorítmica de começar em um vértice e sair aumentando, ela também funciona se você tivesse começado por uma folha e se tivesse saído desmontando o grafo, que seria exatamente o que a demonstração por indução teria dado para você. Então, se a gente tivesse feito, a gente poderia ter feito assim, começa por uma folha azul. O grafo resultante é uma... Sem o azul, o grafo é uma árvore. Pega uma folha qualquer, vermelho. O grafo resultante sem esses dois é uma árvore, porque eu estou removendo folhas. Que é que ele vai ter... Aí você... perdão, assim não funciona. Teria que ter sido um vizinho para funcionar, né? Teria que ter pegado essa, né? Para garantir que vai ficar com uma cor diferente do que você está removendo. Perdão, então... começa com azul, remove. Pega a folha que ficou, o vértice que era vizinho dele. E assim você repete. Também funciona. Beleza, maravilha. O grafo denotado por K subíndice A, B, e A e B são números, é chamado de bipartido completo, com classes de tamanho A e B. Né? Então, se no lugar de A e B você coloca números, você vai estar denotando um grafo. Assim como a gente tinha lá, por exemplo, o K5, que eram 5 vértices, todos vizinhos entre si. Aqui a gente tem o K, por exemplo, 3,4. Isso aqui sempre vai denotar um gráfico em que eu tenho 3 vértices de um lado, 4 vértices do outro, bipartido, todas as arestas possíveis entre as partes. Tá? Então, o K34 é esse que está desenhado aí. Note, por exemplo, que o K22 é igual ao C4. Então, duas maneiras diferentes de visualizar o mesmo grafo. Essa daqui, certamente, você está querendo desenhar ele dessa forma. Nessa daqui, você quer desenhar ele dessa forma. Mas esses grafos são iguais. Tá? Beleza. Coisa simples a ser notada. O complemento do grafo bipartido completo é a união de dois grafos completos sem arestas entre eles. Né? O complemento é olhar para esse grafo, remover todas as arestas que estão aí e colocar todas as arestas que não estavam. Note que esses dois grafos que estão aí são grafos completos. Esse aqui é o K3 e esse aqui é o K4. Tá? Então, o complemento de um grafo bipartido completo é a união de grafos completos em cada uma das partes. E com isso a gente consegue ter uma interpretação mais ou menos alternativa de algo que a gente já viu antes. Uma igualdade com coeficientes binomiais. A mais B escolhe 2 é A vezes B, mais A escolhe 2, mais B escolhe 2. O que isso aqui tem a ver com o que eu estou fazendo? A mais B é o número total de vértices. A mais B escolhe 2 seria o número total de arestas que eu poderia ter desenhado aqui, se eu tivesse colocado essas arestas que não estão dentro das partes. Para cá. A vezes B é a quantidade de arestas que eu tenho entre as partes. Porque para cada vértice
Desse lado, eu tenho B arestas saindo, B aqui é 4. A escolhe 2 é o número de arestas que eu tenho aqui dentro, se eu colocar todas elas. E B escolhe 2 é o número de arestas que eu tenho aqui dentro, se eu colocar todas elas. Interpretação alternativa de uma identidade com coeficientes binomiais que já tínhamos visto antes. Tá? E aqui eu quero fazer mais uma pergunta. Quais grafos ciclo são grafos bipartidos? Né? Quais são os grafos ciclos? Eu tenho o C3. Vamos começar do C3. Tenho o C4. Tenho o C5. Vou fazer mais um aqui, C6. Posso fazer mais um ainda, C7. Etc. Quais deles são bipartidos? Em quais deles eu posso separar o grafo em duas partes? Né? Eu posso fazer isso no C3, de modo que em cada parte, não tem arestas. Posso fazer isso aqui? Bem, eu posso colocar um vértice de um lado, 2 do outro. Qualquer maneira que eu fizer essa separação, vai ter uma aresta do outro lado. Então aqui não vai dar. No C4 eu posso? No C4 eu posso. Eu já acabei de falar, o C4 é o K22. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, vértice preto, vértice vermelho, vértice vermelho, vértice preto. Essa é uma separação do grafo em que vértices da mesma cor não tem arestas entre eles. No C5 eu posso começar. Se esse aqui é preto, os vizinhos obrigatoriamente tem que ser vermelho, mas aí o vizinho do vermelho tem que ser preto, o vizinho do vermelho tem que ser preto, isso aqui é uma aresta entre dois pretos, conflito. Então, e cada uma dessas escolhas foi obrigatória, então não dá. No C6 eu posso? No C6 eu posso, esse aqui é preto. Deixa eu deixar aqui vermelho. Podia ter deixado pintado desde o começo para ficar mais legal. Os vizinhos dos vermelhos são pretos. E os vizinhos dos pretos são vermelhos. E aqui deu certo. Funcionou. E no C7? Começo com preto. Vermelho. Preto. Vermelho com vermelho. Isso aqui, conflito. E cada uma das escolhas foi uma escolha obrigatória. Então, olhando para esses exemplos aí, o que é que podemos concluir? Quais grafos ciclos são grafos bipartidos? Bem, somente se o número de vértices é par. Tá? Isso nos permite não só caracterizar grafos ciclos, que são bipartidos, como grafos quaisquer que são bipartidos por meio desse teorema. Um grafo G é bipartido se e somente se ele não contém em lugar algum dele um ciclo ímpar como subgrafo. Tá? Então, claro que um grafo ciclo que tem um número par de vértices vai ser bipartido porque ele não tem nenhum grafo, um ciclo ímpar como subgrafo. Os únicos ciclos que ele tem como subgrafo são ele mesmo. Né? Qualquer outro subgrafo dele vai ser um grafo sem ciclos. Né? Porque qualquer aresta ou vértice que você remover não vai ter mais nenhum ciclo, não vai ter nenhum ciclo ímpar ali. Mas eu estou indo muito mais além. Eu estou indo além aqui no sentido que eu estou falando qualquer grafo. Se ele não tem ciclo ímpar em lugar algum, ele é garantidamente bipartido. E aqui, novamente, eu tenho um se somente se, a gente, a princípio, precisa verificar os dois lados. O primeiro lado é fácil. Se o grafo tem um ciclo ímpar, ele não pode ser bipartido. Por quê? Porque a ideia aqui é que bipartição, apesar de ser um fenômeno global, ela se aplica localmente a qualquer pedacinho do grafo. Então, se você olha um grafo G, por mais que você não saiba como é que ele se comporta em lugar algum, se em algum lugar ele tem um ciclo ímpar como um subgrafo, e aqui eu coloquei um C7, e esse C7 está aqui desenhado, mas cada um desses vértices pode ter mais arestas ou não, ligado para qualquer lugar, inclusive dentro dele, não importa. Aqui eu tenho um C7. E aí, se eu biparticionar o G, e aí é bom você pensar nessa ideia de colorir com duas cores, obrigatoriamente eu vou ter que colorir cada um desses 7 vértices com duas cores. E
se isso for uma bipartição válida, entre duas cores, não vai ter aresta. Mas ao fazer essa bipartição do G, eu vou estar biparticionando o C7. Eu não sei o que é que eu vou fazer no resto do grafo, mas certamente, se de alguma forma eu conseguir colocar aqui duas cores, vermelho, preto, preto, vermelho no meu grafo G, né? Vou colocar aqui, eu sair colorindo, tem vários vértices aqui que estão vizinhos entre si, eu não tenho a menor ideia, né? Mas certamente entre duas cores não tem nenhuma aresta, pererei, parará, exatamente como a gente está fazendo, etc. Mas dentro do meu C7 eu vou ter que ter conseguido fazer isso. Isso é uma contradição, porque na hora que eu colocar preto aqui, eu vou ter encontrado um conflito. Então, qualquer bipartição do grafo biparticiona todos os seus subgrafos. E se eu tenho um ciclo ímpar ali dentro, eu sei que eu não posso biparticionar ele. Então, se o grafo possui um ciclo ímpar desde o começo, eu sei que ele não possui uma bipartição válida. Tá bom. Esse é o lado fácil. O lado difícil, ou mais surpreendente, basta que o grafo não tenha ciclo ímpar em lugar nenhum para garantir que ele pode ser biparticionado. Ou seja, não tem como você desenhar um grafo super intricado, né, com várias configurações que se conflitam, digamos assim, de modo que isso impeça uma bipartição sem que você tenha que ter feito um ciclo ímpar ali no meio de alguma forma. Né? Isso, certamente, se eu não estivesse apresentando isso como um teorema já, eu poderia até colocar como um exercício, um desafio, um puzzle. E você veria que é difícil você se convencer disso de cara. Né? Mas vamos ver como é que funciona. E a gente vai utilizar um conceito que a gente viu no vídeo anterior sobre árvores, que não é a única demonstração, tem outras demonstrações, mas essa é particularmente elegante, que é você pensar em termos de árvores geradoras. Você começa com o seu grafo, olha para uma árvore geradora, utiliza ela para colorir o grafo em duas partes, com duas cores, né, de modo que dentro da árvore não tenha conflitos, a gente já sabe que isso é possível. E a gente vai ver que se o grafo não tem ciclo ímpar, essa coloração funciona. Né? Se essa coloração tivesse gerado qualquer conflito, teria que ter havido um ciclo ímpar em algum lugar. Então a ideia é assim, assuma que G não tem ciclo ímpar, pega um vértice U no seu grafo e seja T uma árvore geradora de G, ou seja, um subgrafo de G que usa todos os vértices, que é conexo, que não tem ciclos. E aí eu vou particionar o meu conjunto de vértices de acordo com a paridade da distância do vértice qualquer ao vértice U dentro dessa árvore. É exatamente bicolorir a árvore. Eu vou bicolorir a árvore, que a gente já sabe que a gente pode. Então olha aqui, por exemplo, para o grafo G, tem um vértice U. A minha árvore geradora é essa que eu marquei aí já em preto, como vocês estão vendo. Então eu escolhi, eu vou até remover aqui. Essa é a minha árvore geradora. Exatamente a que está marcada em preto aí do lado direito. Deixa eu voltar aqui o meu grafo original. O meu vértice U está marcado aqui em cima e eu vou bicolorir o grafo. Aqui eu vou utilizar números, tá? Até para a gente já ficar acostumado com outras maneiras de representar bicoloração de grafos. Então aqui o meu vértice U tem distância 0 para ele mesmo. 0 é par, colocar 0. Esses vértices que eu marquei aqui têm distância 1 para o vértice U. Então eu vou dizer que se a distância é par, eu vou deixar vermelho. Se a distância é ímpar, eu vou deixar preto. Esse vértice aqui, dentro da árvore geradora, tem distância 2, né? Porque para o vértice U, esse tem distância 2, esse aqui vai ter distância 3, esse vai ter distância 4, esse daqui vai ter distância 3, esse vai ter distância 5, esse vai ter distância 6. Lembrando que essa distância é a distância dentro da árvore. Né? Claro que desse vértice para U tem um caminho de tamanho 2, mas ele está usando uma aresta fora da árvore. Então, dentro da árvore eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. E agora eu estou colorindo de acordo com a paridade. Se o número é par, é vermelho. E se o número é ímpar, é preto. E a pergunta é,
Tem aresta conflitante aqui? Bem, dentro da árvore, eu sei que não tem. Porque cada vez que eu tenho uma aresta na árvore, eu estou indo de um vértice que está numa distância para um vértice que está indo uma distância maior ou menor. Né? Então, dentro da árvore, todas as arestas pretas que estão aí desenhadas são arestas que não têm conflito. E fora da árvore? Por que todas as arestas que estão aqui fora da árvore são arestas que vão de um número par para um número ímpar? E não entre dois pares ou entre dois ímpares? Por que aqui vai de 1 para 2? Por que eu não tenho aresta aqui que vai entre dois pares? Esse grafo não tem ciclos ímpares. Se eu tivesse uma aresta conectando dois números pares, por exemplo, se eu tivesse uma aresta aqui conectando 2 e 2, que seria uma aresta conflitante da minha coloração vermelho e preto dos vértices, essa aresta estaria formando um ciclo ímpar. Se eu tivesse qualquer aresta conectando aqui, ó, 2 e 6, ciclo ímpar. E é o ciclo, pelo menos, tem vários aqui, né? Mas pelo menos essa aresta estaria formando um ciclo que é o ciclo que vai por toda a árvore e termina nessa aresta. Tá? Então, o argumento aqui é que toda aresta do grafo que não está na árvore T forma um ciclo no grafo usando a árvore T. Toda aresta que está desenhada em vermelhinho aqui, ela forma um ciclo em que todas as outras arestas são pretas. Essa aresta forma um ciclo em que todas as outras arestas são pretas. Sempre isso acontece. Tá? E aí, o ponto é que se eu tenho uma aresta entre dois números de mesma paridade, par com par ou ímpar com ímpar, a quantidade de arestas na árvore, naquele ciclo, tem que ser par. E com mais aquela aresta, eu estaria formando um ciclo ímpar. Né? Se eu tenho uma aresta aqui entre 3 e 3, aqui eu tenho ímpar para par, par para ímpar, ímpar para par, par para ímpar. 4 arestas. Com mais a aresta roxa, 5. Ciclo ímpar. Esse grafo não tem ciclo ímpar. Então, essa é a intuição por trás do argumento. Essa partição de G é uma bipartição se ela não tem aresta entre vértices pares ou entre vértices ímpares. E isso acontece porque o meu grafo original não tem ciclos ímpares. Beleza? Então, o que eu argumentei no slide anterior, e que aqui eu vou escrever de forma muito resumida, é que, de fato, isso não ocorre porque qualquer ciclo formado por aresta fora da árvore junto com a árvore terá paridade igual a 1 mais, e aí que é a aresta, né? A aresta que está fora da árvore, 1, e aí a paridade do caminho dentro da árvore, né? E o que você vai colocar aqui vai ser um número par ou ímpar, e é ímpar se dois vértices têm paridade oposta na árvore, e par se tem paridade igual.
E é exatamente isso que a gente sabe que não pode acontecer, né? O grafo não tem ciclos ímpares, então essa possibilidade não é possível, porque senão teria um ciclo ímpar, porque é par mais 1, é a aresta mais a quantidade de arestas no caminho entre elas. A única possibilidade que resta é 1 mais ímpar, que dá par, né? O grafo só tem ciclos pares, mas aí isso daqui, como essa é a única possibilidade possível, todas as arestas fora da árvore estão conectando vértices de paridade oposta, que estão em partes diferentes da bipartição. O grafo foi corretamente biparticionado. Entre vértices pares, aqui acho que teria ficado melhor. Ou entre vértices ímpares, né? Para ficar mais claro que a aresta estaria dentro de cada parte. Beleza? Tente entender melhor. Você vai encontrar essa demonstração escrita em detalhes em muitos dos materiais que estão recomendados. Recomendo também que você tente escrever ela, né, por conta própria agora, dando o maior nível de detalhes possível. Tá? Exercício. Se um grafo G é bipartido, tem N vértices, qual que é o número máximo de arestas que ele pode ter? Certamente, se eu tenho aqui uma parte e aqui eu tenho outra parte, o máximo número de arestas que eu posso ter são todas as possíveis arestas entre elas. Então, eu já sei que se eu tenho um grafo bipartido com N vértices, para ele ter o máximo número de arestas, eu tenho que ter um grafo bipartido completo. Não tem motivo algum para eu ter uma aresta faltando aí no meio, e eu sei que eu não posso ter arestas dentro de cada parte. Então, eu já sei que se N é igual a A mais B, o meu grafo G é o KAB. Talvez a pergunta seja mais interessante se você parar para pensar quais são os valores de A e B que maximizam o número de arestas. Né? Por exemplo, se A igual a 1 e B igual a N menos 1, o número de arestas é N menos 1. Mas se A, digamos que N é par, é N sobre 2 e B é N sobre 2, o número de arestas é N ao quadrado sobre 4. E tipicamente, para valores grandes de N, N ao quadrado sobre 4 é bem maior do que N menos 1. Por exemplo, já para N igual a 2. A pergunta então é sempre esse o caso? Como é que você demonstra que N sobre 2 para o valor de A, N sobre 2 para o valor de B são os maiores possíveis? Isso é um problema aí de ensino médio. Vou deixar para vocês tentarem se lembrar como é que resolve. Mas a pergunta mais interessante, que vai ser um slide extra aqui nesse vídeo, é se G não tem triângulos, qual o maior número possível de arestas? Lembra, um grafo é bipartido quando ele não tem ciclos ímpares. Então, nenhum grafo bipartido tem triângulo, mas também não tem C5, não tem C7, não tem C9. Se eu permitir que você coloque C5, C7, C9, você consegue fazer um grafo que tenha mais arestas do que esse, do que o grafo bipartido completo com número igual de vértices de cada lado? Bem, a resposta é não. Esse é um teorema muito antigo, muito importante em teoria dos grafos, o teorema de Mantel. Ele é da década de 1920. Se um grafo G é livre de triângulos, em particular os bipartidos, mas também qualquer outro grafo que não tenha triângulos, por exemplo, o C5 é um grafo que não tem triângulos, ainda que não seja bipartido. O que Mantel fala é que o maior número possível de arestas é N ao quadrado sobre 4. Se N é par, é exatamente isso. Se N é ímpar, você toma o piso, né, dessa fração. Demonstração. Demonstração eu vou fazer aqui ela um pouquinho mais rápida, mas com um caráter informativo. Existem outras demonstrações do teorema de Mantel, mas essa é uma demonstração relativamente simples e que ela exemplifica o uso de uma desigualdade muito importante matemática. Né? Então, a demonstração ela vai seguir aqui da observação de alguns fatos. O primeiro deles é que se você tem dois vértices que são aresta, a soma dos graus é no máximo n. Por que isso aqui é verdade? Porque o grafo não tem triângulos. Então, se eu tenho uma aresta no meu grafo,
U, V. U pode ter alguns vizinhos, V pode ter alguns vizinhos, mas eles não têm vizinho em comum. Eles não têm, isso daqui não acontece, porque o grafo não tem triângulos. Então, as vizinhanças de U e V, no máximo, estão particionando o grafo em duas partes. A soma dos graus é no máximo N. Aí aqui o que o Mantel faz é somar para todas as arestas essa desigualdade. Então, para todas as arestas, eu vou somar esse lado e vou somar esse lado. E como esses números são maiores ou iguais a zero, a desigualdade se mantém. Tá? Então, do lado direito, você está somando para todas as arestas o número n. Então, o resultado é n vezes o número de arestas. N vezes m. Do lado esquerdo, você está somando a soma dos graus. Para cada aresta, você está pegando a soma dos graus e depois você muda de aresta e vai repetindo essa soma. Então, o ponto é, para cada vértice, você vai somar o grau dele, quantas forem as arestas que estão conectadas nele, que é o grau dele. Então, para cada vértice, você vai somar o grau dele vezes. Então, para cada vértice, você vai somar o grau dele ao quadrado. Essa é uma pergunta, mas eu acabei já explicando por que isso aqui é verdade. Por que essa soma é igual a isso? Porque para cada vértice, você vai somar o grau dele com o grau do vizinho. Ok, você vai somar o grau dele com o grau do vizinho, etc. O grau dele com o grau do vizinho, só que você vai acabar somando o grau dele vezes para cada um dos vizinhos. Então dá o grau ao quadrado. E aí, nessa demonstração, a gente utiliza a desigualdade de Cauchy-Schwarz, que vocês devem ter aprendido em algum curso de geometria analítica e álgebra linear, ou álgebra linear. Que a soma de quadrados é maior ou igual do que 1 sobre a quantidade de termos e o quadrado da soma. Isso aqui vocês aprenderam em algum momento, imagino eu, que um vetor A, produto interno com vetor B, menor ou igual do que, e aí eu posso até colocar aqui o quadrado, né? Menor ou igual que o produto interno de A com A, de B com B. E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui embaixo. O vetor A é um vetor que tem um monte de uns, e o vetor B é um vetor que tem o grau dos vértices. Grau do vértice V1, grau do vértice V2, etc. Quando eu faço produto interno de A com B, eu tenho a soma dos graus ao quadrado. Quando eu faço produto interno de A com A, eu tenho a quantidade de termos, que é o N. Produto interno de B com B, eu tenho cada um desses termos ao quadrado somado, que é o que está aqui. Né? Então, essa desigualdade reorganizada vai dar exatamente essa que está aí embaixo. Só que a soma dos graus é 2 vezes o número de arestas. Isso que está aqui é exatamente 2 vezes o número de arestas. E aí agora basta reorganizar 1 sobre n 2m ao quadrado é menor ou igual do que a soma dos graus ao quadrado, e a soma dos graus ao quadrado é menor ou igual do que n vezes m. Então, 1 sobre n 2m ao quadrado menor ou igual que n vezes m. m é obrigatoriamente menor ou igual que n ao quadrado sobre 4. Tá? Então, eu tenho a desigualdade e eu também tenho o exemplo que dá a igualdade. Você faz um gráfico bipartido completo com mesmo número de vértices cada lado, se for par. Se for ímpar, aproximadamente o mesmo número de vértices cada lado. E aí você faz o gráfico bipartido completo. E o número de arestas aqui é exatamente o piso de n ao quadrado sobre 4. De novo, se n for par dá igual. Se n for ímpar... Perdão, se n for par dá igual a n ao quadrado sobre 4. Se n for ímpar dá igual ao piso de n ao quadrado sobre 4. Beleza? Valeu!